Bom, para finalizar a discussão, deixa eu falar sobre algumas heurísticas que se utiliza para acelerar a convergência das redes neurais. Então, o que a gente estudou até agora, tá, tanto para redes neurais quanto regressão logística, regressão linear, é esse tipo de regra de atualização dos pesos, que é a regra clássica do gradiente descendente, né? Então, o algoritmo clássico, ele pega, como é que ele pega e calcula a direção do gradiente para cada peso e atualiza o gradiente, o peso na direção contrária do gradiente, né? Por isso tem um sinal de menos aqui. Essa é a forma clássica que todo mundo normalmente implementa, aprende no início, assim, tu calcula os gradientes e põe nessa formulazinha aqui. Uma coisa que se observa na prática é o seguinte, digamos que a tua rede neural tenha dois pesos, θ1 e θ2. E aí, uma coisa que se observa é, por exemplo, assim, tu passa por todos os teus 1000 exemplos e aplica o gradiente. Aí o gradiente vai atualizar desse peso aqui para esse peso aqui. Aí agora a tua rede tem esse novo valor de θ1 e θ2. Aí tu passa todos os teus 1000 exemplos de novo, calcula o gradiente com base em todos esses 1000, os pesos são atualizados daqui para cá, por exemplo. Aí tu passa por todos os 1000 gradientes, calcula os gradientes, os pesos são corrigidos para cá. Então, o que normalmente se vê, assim, frequentemente, é que, digamos que esse aqui seja o ponto ótimo de θ1 e θ2, os pesos melhores da rede. O processo de treinamento, às vezes, vai fazendo um zigue-zague, assim, ele aumenta os pesos, depois diminui, depois aumenta, depois diminui. Não quer dizer que está tendo problema de overshooting aqui, tá? Mesmo que o alfa seja pequeno, às vezes os pesos eles vão oscilando bastante. Eles estão indo na direção certa, em média, mas seria muito melhor se ao invés de ficar subindo, descendo, subindo, subindo, eu pudesse só calcular alguma outra regra de atualização que permitisse, ao invés de eu subir, depois descer, depois subir, depois descer, eu só ir direto daqui para cá, né? Para fazer menos atualizações com sorte. E aí, então, existem outras regrinhas de atualização que não são essa aqui, mas que também fazem uso desses gradientes que a gente está calculando com backpropagation, que permitem tu ir numa direção muito mais direta aqui para o valor de θ1 e θ2 na convergência. Então, a ideia é que o gradiente ele pode oscilar e eu posso acabar tendo que corrigir direções que eu já tinha arrumado antes. Por exemplo, aqui, né, eu tinha aumentado os pesos, aí agora a próxima correção vai diminuir eles, e aí eu vou ter que aumentar de novo, porque talvez eu tenha diminuído demais aqui. Então, uma ideia é, ao invés de eu pegar e levar em consideração apenas esse gradiente último que eu calculei, com base na última passada dos meus dados, eu vou levar em consideração as direções que eu estava indo anteriormente, também em épocas anteriores do algoritmo. Tá? Porque a ideia é a seguinte, digamos que eu parta desses desses valores aqui de θ1 e θ2. Aí eu passo pelos 1000 exemplos, atualizo nessa direção aqui. Beleza. Passo pelos 1000 exemplos de novo, atualizo nessa direção. Passo pelos 1000 exemplos de novo, atualizo nessa direção aqui. Passo pelos 1000 exemplos de novo, eu vou para essa direção aqui. Parece que essa última atualização não está muito seguindo o caminho que estava sendo indicado por essas últimas N passadas do meu algoritmo, né? Parece que a tendência aqui é que eu deveria ir subindo os pesos e que estava melhorando. Essa última atualização está meio esquisita aqui. E aí, mas tudo bem, vamos fazer ela. Aí digamos que a gente faz essa atualização, passo de novo pelos 1000 exemplos e aí ele diz para subir de novo. Então, notem o que está acontecendo aqui. Eu fui subindo, 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 aí aqui no meio deu uma loucura que eu fiz um zigue-zague, desci os pesos e depois subi de novo. Nesse ponto aqui do algoritmo, de certa forma seria melhor se eu não tivesse confiado 100% nessa mudança de direção. Seria melhor se eu dissesse assim, olha, eu já estava meio embalado aqui subindo, tudo bem, eu entendo que agora você está dizendo para eu descer um pouquinho, mas eu até vou descer um pouco, mas eu também vou continuar mais ou menos na direção que eu já estava indo. Então, de certa forma, tu pode aceitar, entre aspas, só parcialmente essa sugestão desse gradiente atual de descer aqui. Então, tu vai fazer uma combinação dessa direção que o último gradiente sugeriu com a direção para onde eu já estava indo com base nos últimos N gradientes que eu calculei. Tá? Então, digamos, essa é a direção atual que o último gradiente deu, mas a média das últimas direções, a média dessa direção com essa, talvez seja para cá. Então, ao invés de eu só seguir cegamente o último gradiente e possivelmente ficar fazendo esses zigue-zagues, é como se eu estivesse realmente pegando o embalo aqui e eu tivesse já embalado nessa direção e esse gradiente me dá só uma puxadinha para baixo e a direção efetiva que eu vou seguir vai ser uma combinação dessas duas direções.
por exemplo, 90% vai ser o embalo, a direção que eu já estava indo, tá? A média das últimas direções. E 10%, com uma força pequenininha, eu sigo aqui o gradiente que eu calculei da última passada. E aí talvez a média dessas duas direções dê uma direção aqui, que é uma direção mais razoável, olhando assim graficamente, né? Eu estava subindo, 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 a tendência seria eu continuar subindo para cá, mas esse último gradiente disse, não, desce um pouco, tá, então vamos no meio do caminho e eu venho para cá. Essa atualização parece bem mais suave do que esse tipo de zigue-zague aqui. Então, o algoritmo, o que ele poderia fazer é dizer, quando tu calcula o gradiente na última passada dos dados, que é esse gradiente verde, e aí o gradiente efetivo poderia ser, faz 90%, vai numa direção que é uma combinação, 90% da direção média que eu estava indo e 10% na direção atual, que é a direção que o gradiente disse. Tá? Então, isso aqui se chama método do momento. Momento aqui vem da ideia de momento mesmo de física, né? Que é tipo inércia, assim, é o embalo. Eu peguei embalo aqui subindo no gradiente, vou continuar indo para lá, a não ser que ele diga para eu baixar um pouquinho, aí eu puxo um pouco mais para baixo, mas vou numa direção média. Então, o método do momento, ele é super simples de implementar. Se vocês já têm isso aqui tudo implementado, já tem os gradientes calculados pelo backpropagation, ele, ao invés de eu só calcular essa atualização, o que tu faz é o seguinte, vai ter uma regrinha, uma atualização que é bem parecida com a atualização do gradiente descendente normal aqui, ó, que é o valor novo do θ, é o valor antigo menos alfa, só que aqui, ao invés de eu multiplicar o gradiente que eu calculei por último, aqui vai ser tipo uma média dos gradientes, que é esse valor z. O que é o valor z? Olha só aqui nessa regra. Como é que eu calculo z? O novo valor de z, que é essa direção azul, é beta, que digamos poderia ser 0,9, vezes o z antigo, que era a direção antiga, a média antiga, mais, e aí eu somo a direção do último gradiente, que é o verde. Então, digamos assim, digamos que a minha direção tivesse, a minha direção média, depois que eu passo pelo verde, pelo amarelo, fosse subindo para cá, tá? Qual que é a nova direção média? Vai ser, depois que eu passo pelo ponto azul aqui, qual que é a nova direção média, que é esse vetor azul? Vai ser 90% da média da direção para onde eu estava indo, que é o valor antigo desse z, mais, e aí aqui tu poderia botar um menos beta, até se quisesse, mas não faz diferença. Combinado, né, mais a direção do gradiente atual. Então, essa direção z, que é a direção azul, que é a direção efetiva que tu usa na regra de atualização, ela é como se fosse uma média móvel. No início, eu inicializo esse valor de z com 0. Então, a primeira vez que eu calculo algum gradiente, o que vai ser o valor de z, que é a média das últimas direções? Vai ser beta vezes 0, que é 0, mais o gradiente. Então, depois da primeira passada, que é aqui, a média vai ser só essa direção aqui, indo nessa direção. Esse aqui vai ser o z depois do primeiro gradiente. Aí depois eu calculo o segundo gradiente, que é esse subindo aqui. O que vai ser o z aí? Vai ser beta vezes essa direção mais esse gradiente, que vai dar uma outra direção média. Então, quando tu inicializa o z com 0, esse z é atualizado para z, digamos, 90% do z antigo mais a direção nova. O z é como se fosse uma média móvel dessas direções. E aí, que sempre vai incorporando aqui um pouquinho do gradiente novo, do último gradiente, né? Então, quando chega a hora de atualizar o peso, ao invés de eu atualizar aqui, botar o último gradiente, eu vou botar essa direção média que combina as direções passadas com o último gradiente. Notem o que acontece se eu setar B, esse beta aqui digamos, quanto peso eu dou, quanto embalo eu estou pegando, né? Se eu ponho um valor grande aqui do beta, na hora de calcular a nova direção média, eu estou dando um peso grande para onde eu estava indo e a direção pequena entra com menos peso aqui. O que acontece se eu seto beta para 0? Se eu seto beta para 0, é como se eu não tivesse nenhuma memória das direções que eu estava seguindo antes. Esse primeiro termo some e o z fica só o gradiente e aqui vai ser só o gradiente e aí eu recupero minha atualização do gradiente da atualização clássica. Então, o método do momento, na verdade, ele é uma generalização dessa atualização aqui, onde se eu seto o beta para 0, eu tenho a atualização normal, e conforme eu vou aumentando o beta, é como se eu desse cada vez menos importância para a minha última atualização e mais importância para as direções que eu estava seguindo anteriormente, historicamente. Tá? Então, esse é o método do momento. Essa direção Z, aqui graficamente é esse vetor azul, ela combina
a direção média que eu estava seguindo com a direção atual do último gradiente, e na hora de atualizar os pesos, eu movo nessa direção efetiva, que leva em consideração todas essas direções passadas, inclusive a última direção do último gradiente. Tá? Esse beta, por exemplo, poderia ser 0,9. Tá? Então, valores típicos é beta 0,8, 0,75, 0,9. Eu vou mostrar um applet agora disso aqui rodando para vocês verem como apenas mudando isso aqui, é literalmente uma linha de código a mais no programa de vocês, como faz uma diferença enorme na capacidade do método convergir de forma rápida. Tá? Então, nesse site vocês podem brincar com um appletzinho onde vocês podem usar o método do momento com diferentes valores de beta e vocês verem como que aquele zigue-zague lá dos valores de peso pode ser evitado. Deixa eu mostrar isso. Então, esse aqui é o applet que eu queria mostrar. O que está acontecendo aqui é o seguinte, nesse diagrama, nesse gráfico, é como se eu tivesse dois pesos, tá? Aqui no eixo X eu tenho os valores de θ1 e aqui no eixo Y eu tenho os valores de θ2. Aqui é o ponto θ1 e θ2 inicial, da onde eu inicializo a minha rede neural, por exemplo. Digamos que ela só tivesse esses dois pesos. Aqui, ó, eu estou setando o valor de beta do momento para 0. Então, as atualizações que vão ser feitas aqui são basicamente com o método clássico lá de atualização do gradiente, que não usa o momento. E aqui, digamos, é o valor θ1, θ2, que é o ótimo. Eu gostaria que eu conseguisse achar uma sequência de passos, né, desse ponto inicial até o ponto ótimo. Notem aqui, ó, eu estou usando eu estou especificando qual é a taxa de aprendizado alfa lá naquela regra de atualização. Se o meu alfa é muito pequeno, às vezes o algoritmo converge prematuramente e para aqui, ó. Ele chega nessa combinação de θ1 e θ2 e quando ele calcula os gradientes de novo, os gradientes são perto de zero e ele só não se mexe, porque o alfa está muito pequenininho aqui. Aí vocês poderiam dizer, ok, vou aumentar o alfa então. Se vocês aumentam o alfa, ele até consegue fazer passos de atualização maior, porque o taxa de aprendizado está maior, mas aí é aquele problema ali que eu disse do zigue-zague nos pesos, vai se acentuando cada vez maior, ó, mas até um ponto que, pô, a partir desse θ1, θ2, atualizei numa direção super para baixo aqui, depois dei um outro super pulo grandão para lá, depois e fiquei oscilando. Aqui ele parou de oscilar, mas ele ainda está parando no meio do caminho. Deixa eu tentar aumentar o alfa mais ainda, então. Notem que quanto mais o alfa aumenta, eu estou até conseguindo chegar mais perto da solução ótima, mas esse zigue-zague está cada vez mais violento aqui. Chega uma hora que o zigue-zague só, os pesos explodem e o troço para de funcionar, basicamente. Diverge o algoritmo. Agora, então, como que a gente evita de ter que ficar indo e voltando nessas direções? Usando o método do momento. A gente seta esse beta para alguma outra coisa. Vamos botar para o valor típico que eu falei de 0,9. Olha só. O que acontece se eu ponho uma taxa de atualização pequenininha, bem pequena? Ok, ele tem um zigue-zague muito menos agressivo do que antes, ainda parou aqui no meio do caminho. Então, aumenta um pouco o alfa, ele já chega lá no ótimo. E se eu aumentar o alfa mais ainda, ele continua chegando no ótimo. Então, notem que com o valor de o método do momento não só diminui pelo menos, né, a amplitude desse zigue-zague, o que faz com que tu chegue no ponto ótimo mais rapidamente, com menos atualizações, mas, além de chegar mais rapidamente, ele diminui a dependência e achar o valor alfa, que é super bom e, digamos assim, a minha rede neural só funciona se eu usar a taxa de aprendizado 0,2743992. Se eu botar qualquer outra coisa, ou ela fica muito lenta ou os pesos explodem. Ao usar o método do momento, o método fica muito menos dependente a qual valor da taxa de atualização alfa tu seta. Pode botar um número bem pequenininho ou um valor maior. Se eu ponho um momento do método... Tá, calma, está muito grande também, né? Se eu ponho 0,9, que é o valor típico, eu posso setar um monte de alfas diferentes e o algoritmo continua funcionando essencialmente igual. Ó. Ele fica muito menos sensível a qual valor exato. Tem um leque bastante amplo de possíveis valores de alfa que ainda fazem ele funcionar. Então, eu realmente recomendo que quando vocês forem implementar o trabalho 2, vocês implementem o método do momento. Ele é basicamente uma linha de código a mais que vocês colocam, que é fazer o cálculo aqui atualizar a direção média, tá? Ao invés de só botar a derivada direto aqui. Então, duas linhas de código que vocês mudam e o método não só converge muito mais rápido, mas ele fica muito menos sensível a vocês terem que setar o alfa de uma maneira super precisa, porque é chato de vocês acharem a taxa de aprendizado que funciona bem, tá? Que não é nem muito pequena e nem muito grande, é chato. E com o método do momento, ele acelera um monte e facilita a aplicação e treinamento efetivo dessas redes. Bom, o método do momento ele é uma heurística que se pode usar para substituir aquela regrinha clássica de atualização
que só leva em consideração o gradiente, para tentar acelerar a convergência. Na prática, embora seja super simples, assim, facilmente ele às vezes acelera a convergência em 10 vezes. Ao invés de demorar 1000 passos de atualização, ele demora 1000 dividido por 10, ele demora 100 passos, ele fica muito mais rápido de convergir para uma solução ótima, tá? Em termos do número de passos de atualização aqui. Por que isso é importante? Porque cada iteração que eu faço de atualização, lembrem, se eu estiver fazendo em batch, eu tenho que passar pelas minhas 1 milhão de imagens. Se eu tiver que passar 10 vezes menos por esse dataset gigante, acelera bastante. Como eu mencionei, ele também faz com que essa velocidade de convergência seja menos sensível à escolha do valor de alfa. Eu posso botar valores maiores, menores, ali não vai fazer tanta diferença. Ele é amplamente utilizado quando a gente usa métodos de gradiente descendente. Então, essa regra de atualização que eu mostrei aqui, vocês podem usar quando vocês estiverem atualizando por gradiente descendente, não só os pesos de uma rede neural, mas de regressão linear, regressão logística, todos os métodos de gradiente se beneficiam disso aqui, tá? Não apenas redes neurais, regressão logística, linear também. Existem outras heurísticas além do método do momento, que utilizam basicamente a mesma ideia, tá? São basicamente médias das direções anteriores, combinadas um pouquinho com a última direção, para evitar esse problema do zigue-zague e fazer com que a gente tente achar um caminho mais direto dos pesos iniciais até os pesos ótimos. Outros nomes que vocês podem ver, se vocês forem mexer com PyTorch ou TensorFlow, por exemplo, que são bibliotecas para mexer com redes neurais, além do método do momento, outros nomes que vocês podem ver, RMS, AdaGrad, AdaDelta, Adam, o Adam é super comum de ser usado. Então, quando vocês forem utilizar essas bibliotecas, se vocês forem, claro, no trabalho vocês vão implementar do zero, né? Mas se no futuro vocês forem utilizar essas bibliotecas para treinamento de redes neurais, uma das escolhas vai ser o otimizador que vocês vão usar. O que eles querem dizer com otimizador é justamente com essa regrinha de atualização que usa de alguma forma os gradientes para atualizar os pesos. Vocês podem aí dizer, eu quero usar o método do momento, que é esse que eu descrevi, ou usar outros. O Adam também ele é super utilizado, esse RMS também, o AdaGrad é bem... Na prática, todos eles são mais ou menos iguais, todos eles são bons, mas vocês podem brincar com isso. Normalmente, vocês estão usando PyTorch ou TensorFlow, também é uma linha de código, só que vocês instanciam ou o otimizador Adam ou o otimizador do momento, enfim. E aí vocês podem ver o quão mais rápido ele converge. Mas então, para o trabalho, eu recomendo fortemente que implementem o método do momento. É uma mudança simples no código e vocês vão ver que assim fica muito mais fácil de treinar. Vocês vão gastar muito menos tempo tendo que ajustar os valores da taxa de aprendizado alfa e ele converge também mais rápido, em tempo de minutos mesmo, tá? No número de minutos total para convergir. Então, todos esses métodos, a intuição é parecida com o método do momento, no sentido que vocês ainda continuam usando o backpropagation. Notem, o backpropagation não muda. Backpropagation é o algoritmo que está lá no fundo calculando os gradientes para a gente. A única diferença é como a gente vai usar esses gradientes. Se a gente usa direto os gradientes para atualizar os tetas, ou se a gente calcula uma média dos gradientes, que nem o método do momento faz, e aí segue essa direção média, ou se a gente usa alguma das outras heurísticas que algum desses outros algoritmos implementa. Mas o backpropagation em si permanece inalterado, tá? Então, todas essas heurísticas, elas fazem uso um pouco mais inteligente dessas direções que o gradiente calcula para tentar achar um caminho mais direto. Bom, isso finaliza então essa área de redes neurais da disciplina. Nessa última aula eu dei várias dicas que vão ser bem úteis quando vocês forem implementar isso. A primeira delas é usar vetorização. O código de vocês fica mais simples, fica mais curto e fica mais rápido de rodar. Depois eu falei da ideia de fazer o treinamento em mini batch. Significa, ao invés de eu passar por todas as minhas 1 milhão de imagens, eu vou passando, digamos, em blocos de 1000 em 1000. Calculo o gradiente com base nas primeiras 1000, aplico ele, depois calculo os gradientes com base nas próximas 1000. Isso aqui acelera também quanto tempo demora para convergir, porque tu corrige a rede com muito mais frequência. E por último, eu mostrei essas heurísticas que substituem a regrinha de atualização clássica do gradiente por essas, por exemplo, pelo método do momento, para evitar esse zigue-zague ali nas direções de atualização e tentar achar um caminho mais direto e, portanto, com menos passos a partir dos valores iniciais dos pesos até os valores ótimos. Esses pontos todos, quando eu for dar a definição do trabalho 2, eles são, por exemplo, vetorização é opcional, vocês não precisam implementar o trabalho com vetorização. Usar o método do momento é opcional, vocês não precisam usar o método do momento. Vocês ganham pontos extras por fazerem eles, mas eu recomendo muito que vocês façam não só pelos pontos extras, mas porque a implementação de vocês vai ficar mais simples.
e vai ficar mais rápido de rodar o algoritmo, vai ficar mais fácil de achar os parâmetros que funcionam bem. Sim, só tem vantagens, tá? O código fica mais simples, enfim, então tá. Bom, isso aqui então finaliza essa parte de redes neurais. A partir da próxima aula a gente vai entrar no próximo bloco de tópicos que tem a ver com aprendizado por reforço. É um outro conjunto de técnicas que é basicamente para tu permitir com que agentes escolham ações, sequências de ações que resolvem uma tarefa. E no final a gente vai ver como a gente combina redes neurais com aprendizado por reforço. Então isso aqui finaliza o tema que vai ser coberto no segundo trabalho, no trabalho final da disciplina. É normal ter dúvidas sobre isso, então, como sempre, mandem dúvidas pelo Moodle, se vocês tiverem, ou pelo e-mail, e a gente se fala no próximo encontro síncrono para discutir esses tópicos.